A coaching executiva Suzane Miller veio até o Brasil apresentar uma palestra sobre as oportunidades que podemos encontrar em tempos de crise, principalmente com a chegada das Olimpíadas. In Brazil now, it's the best time. You have the Olympics coming, so expose yourself, do something special, and materialize the connection with the people who come from all over the world and make sure that they get to know Brazil, get to know the Brazilian culture. You might not become a millionaire in the first months that you start a company. So first of all, it's kind of like starting small, but with a big dream. And sometimes you need to work a few months without paying yourself. Money will come if you do a lot of research, if you have a good product, and if you work a lot. Nothing comes without work, unfortunately. Crises are everywhere, even in good times you have crises. So let's say you have a product and there's something wrong with the product line. There's a crisis, right? Even in good time when you make a lot of money. So the leader needs to be there. And what I've learned is that you need to be authentic, you need to be honest. And if there is a crisis and a problem with the product, reach out to your consumer, inform them, make sure you, when you see and hear the problem fast, react fast. Aí é um ponto muito interessante, né, da reação e de um momento que a gente está vivendo, que a gente esquece diante desse cenário de crise, que são as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos vão trazer muitas oportunidades para o Rio de Janeiro e para o país, e é também um espaço em que pode se testar muita coisa, né? Você vai ter contato com o mundo está vindo até o Rio de Janeiro. Muitos negócios vão ser criados especificamente para aquele período. E será que aquilo se perpetuará? Então tem que ter muito cuidado com isso. É isso que eu falo para os empreendedores, né? Os microempreendedores. Mas tudo bem, se for igual aquela sazonalidade que tem nas regiões como Búzios, Cabo Frio, que o cara só tem ali, verão, só tem aquele carnaval, tempo ali para ele ganhar o dinheiro dele, porque depois ele está numa situação complicada. Então tem que ter muito cuidado com esses eventos, para saber o que ele pode oferecer e por quanto tempo ele pode oferecer. Perfeito. Tem que pensar de forma estratégica, né? O evento é um evento curto, mas ele te dá visibilidade. Então, isso é uma estratégia para você usar para ter projeção do seu produto no mercado. As outras questões ligadas são você fornecer para os negócios diretos, ligados aos equipamentos que já estão prontos até, e também para você desenvolver produtos novos que você pode testar no nível de cliente, de mercado de alta exigência, que vão vir muitos estrangeiros aqui. Então, do ponto de vista estratégico, ele é muito importante. Você tem que planejar. Saber se ele vai se perpetuar depois. E não jogar todas as fichas. Exato. É isso que a gente está falando aqui. Com isso. Agora, tem um ponto importante sobre empreendedorismo que é relacionado à educação e ao papel do poder público. Fala-se muito da necessidade de transformar o empreendedorismo em uma matéria nas escolas. Isso ser fonte e ser trabalhado desde a infância, junto aos jovens, para que a gente possa criar uma sociedade em que as pessoas olhem esses negócios de forma mais estruturada. Qual a opinião dos senhores a respeito disso? O poder público, ele tem como função primordial melhorar o ambiente de negócio do empreendedorismo no Brasil, tá? Que realmente é muito difícil empreender num país como o nosso. Então você tem que mexer em questões legais, regulatórias, infraestrutura, etc. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você saber bases para que você estimule e desenvolva a capacidade empreendedora da sua população. É tão importante quando a gente faz um treinamento ou um curso para engenheiro, para advogado, para ofício, é tão importante quanto ter para o empreendedorismo. Por quê? Para o empreendedor. Porque, na verdade, o empreendedorismo, a empresa, é a célula da sociedade hoje em dia, no que diz respeito aos aspectos econômicos. Se ele não existir, o empreendedor, não existem as outras profissões. Uma coisa está ligada à outra. Então, você ter a formação empreendedora na base, estimular que você cria aí atitudes e cria aí conceitos e cria aí uma forma e habilidades para o aluno, para que você torne e você explore essas qualidades quando ele crescer e estiver se colocando no mundo econômico. Mas como sustentabilidade é um tema transversal, né? E às vezes é esse o grande perigo, né? Porque se é transversal, acaba que ninguém tocar no assunto, isso nunca acontecer. Mas o empreendedorismo está se falando, na verdade, de uma série de competências a serem desenvolvidas em cada um dos indivíduos, não é isso? Mas nos Estados Unidos isso aí faz parte desde o início da formação
das pessoas. Aqui, de certa forma, muitos colégios particulares já têm uma disciplina, um evento, alguma coisa de empreendedorismo para o ensino fundamental, ensino médio. Isso é fundamental. Lógico, isso aí não tem como, não tem saída. Até porque hoje, se você pegar os números, são 99,6% das empresas no Brasil são micro, pequenas empresas e médias empresas. Só 0,6% são as grandes empresas. Então, a base da nossa economia toda são pequenas e médias empresas. A parte do poder público, ela, de certa forma, é mais lenta, mas já está avançando muito. Hoje nós temos aí quase 6 milhões de MEI, que é o microempreendedor individual. Isso foi proporcionado muito pela desburocratização do processo, o sujeito sair da ilegalidade para a legalidade, pagando uma taxa bem pequena, incentivando o sujeito a começar. E aí foi aquela entrevista que aquele rapaz do Sebrae falou, começa pequenininho, então ele começa como um microempreendedor, porque ele pode se tornar um microempreendedor, e pode se tornar um médio e assim por diante. Esse é um bom exemplo de mexer na questão do ambiente de negócios, você falou do MEI. E outra questão importante é que o próprio profissional, ou de engenharia, ou de advocacia, ou de administração, ele vai ter que ser empreendedor também. Então não é só por questões inerentes a você abrir o seu próprio negócio. Por advento das modernas tecnologias aí, de informação, de comunicação, exige-se hoje que você seja um profissional que inove. E isso é uma característica típica do empreendimento, do empreendedor. Então, essas características vão ter que fazer parte de qualquer profissional para que ele seja bem sucedido no mercado a partir de agora. Esse portal do empreendedor, do governo, ele já está facilitando muita coisa. Mas ele tem que ver a satisfação de certas pessoas. O cara que vendia coxinha de galinha, ele passou a estar formal. Ele pode hoje num banco abrir uma conta, ele é um empresário. Se ele é micro, pequeno, não sei o que, não interessa. Ele já está, e ele tem direito até a ter um empregado. Quer dizer, então isso é fantástico. Muita gente ainda não tem essa mentalidade. Ainda tem muita gente da informalidade. Estimam-se, parece que 20 milhões de brasileiros, e parece que já chegamos a 6 milhões de MEI, parece que foi agora nesse ano. Quer dizer, então isso é uma evolução. Isso já tem, de certa forma, o dedo do governo. Então, e mais, aí queremos crédito, queremos incentivos, incubadoras públicas, de repente, trazendo as pessoas. Não precisa ser só pessoas que vendem serviço, não, como ele falou, o engenheiro, hoje os caras da reforma, aquele empreiteirozinho que fazia biscate, ele pode se tornar ali um microempreendedor individual e dali uma microempresa, uma média empresa, daqui a pouco ele é uma empreiteira. A gente começou o programa falando que a crise traz oportunidades e falamos um pouco de um perfil que pode se beneficiar a partir dessas oportunidades. A gente termina o programa agora nessa mesma ideia, assim, há oportunidade na crise, tem que se estruturar, mas a gente pode chegar lá, sair desse momento? Ela existe o tempo todo, independente de crise ou não. A crise ela é sempre cíclica. Tá? Obviamente, no ambiente de crise, o ambiente não é amistoso, mas isso não quer dizer que você não tenha uma série de oportunidades que às vezes você tira a pessoa da inércia, como foi colocado anteriormente pelo primeiro entrevistado. Isso pode ser uma grande oportunidade para você se descobrir como empreendedor e crescer na sua carreira profissional. Tá? Então a crise vem dessa forma, às vezes ela acaba sendo um incentivo, tirando você da zona de conforto. Crise como ele falou, toda crise é cíclica. O problema é o tamanho dessa crise. Às vezes ela vai ser mais longa. Agora, a oportunidade está em todo. O problema é o sujeito identificar essa oportunidade, saber concorrer, saber entrar naquilo ali. Então, aí não tem época para empreender. Tem que buscar o conhecimento. Tem, pois conhecimento, o mercado, identificar os nichos de mercado que ele quer entrar e assim a luta diária da vida. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Renata, obrigada, Marcos, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br e acompanhar nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.